Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo número 8. Ele disse desta maneira: não há condenação para os que creem. Esse é o título do capítulo da Bíblia. Não há condenação para os que creem. Por consiguiente, ou seja, por esta razão, não há agora condenação para os que estão em Cristo Jesus, los que não andam conforme a la carne, sino conforme al Espírito. Em um momento lhes explicarei o que significa andar conforme a la carne. Dice, porque a lei del Espírito de vida em Cristo Jesus te ha liberado de la lei del pecado e de la muerte. Pues lo que la lei não pudo hacer, já que era débil por causa de la carne, Deus lo hizo, enviando a su próprio Hijo em semelhança de carne de pecado, e como ofrenda por el pecado, condenou al pecado em la carne, para que el requisito de la lei se cumpliera em nosotros, que não andamos conforme a la carne, sino conforme al Espírito. Porque los que vivem conforme a la carne ponem la mente em las cosas de la carne, pero los que vivem conforme al Espírito em las cosas del Espírito. Ok, agora vamos a la hoja que le voy a dar a ustedes para explicar estes versículos aqui que hemos leído previamente. Por favor. Então, disse aí, a liberação da carne. O cristiano está sujeito a duas condições em sua vida. Se ele anda segundo a carne, se inclinará a los deseos de la carne. Se ele anda segundo o Espírito, se inclinará a las coisas espirituais. Esse primeiro párrafo que vamos ler é muito importante, porque ele diz, muitas vezes, não é o mundo de allá afuera lo que aprisiona a uma persona, sino aquello que viene dentro de ella, celos, orgulho, ressentimento, desejo de vingança. Esses são alguns de los impulsos que a Bíblia chama carne e que hacen tropeçar al ser humano, aun quando sabe qual é o caminho a seguir. Então, você vê que o problema aqui não é o mundo como tal, também lo seria. Pero aqui, Pablo, por exemplo, na Epístola a los Romanos, ele estava dizendo a um pueblo que era convertido. É mais, é só uma explicação. Todo o que você lê nas epístolas, Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Coríntios, etc., todo isto era escrito para pessoas que eram supostamente convertidas, ou por lo menos era para as igrejas que haviam sido estabelecidas. Porque já explicamos isso uma vez, o hecho de que uno esteja em uma igreja não significa que uno seja convertido. Quando habla de la carne, é justamente isso. Por exemplo, uma reação de la carne. Isso já falei um par de vezes e vou volver a falar. Há pessoas que não les gusta, aunque ella esté haciendo lo que não deve, não le gusta a ella ser corregida. Isso que é? Carne. Carne, sim ou não? Porque a carne de uno grita, por assim decirlo. A carne de uno quer manifestar-se, a carne de uno quer ter razão. E aí para tantas outras coisas. Vamos a seguir. Ele diz, esses sentimentos e pensamentos distorcionados se tornam verdadeiras prisões espirituais, impedindo que a pessoa viva o propósito de Deus para sua vida. Por isso, é necessário liberar-se de la carne para então entrar
en el reino de Dios. Podemos escoger vivir según la carne o según el Espíritu. Al final de cuentas, tenemos el libre albedrío, sin embargo, debemos tener conciencia de que cosecharemos las consecuencias de todas las elecciones que hagamos, sean buenas o malas. Y además, un día tendremos que rendirle cuentas a Dios. Eso aqui, muita gente a persona não pone isso. Mirem para mim, por favor. Em tela de juízo, como quem disse. Porque quando nós tengamos que rendir cuentas a Deus, você não vai rendir cuentas de sua família. Você não vai rendir cuentas de papá, mamá, irmã, tio, tia, abuelo, abuela, pastor, obispo, obreiro, não. Você vai rendir cuentas de quê? De sua própria vida. E esse dia chegará. E como será o juízo de Deus, segundo eu tenho entendido? Segundo as intenções que uno tuvo em seu coração e a execução de la misma. Porque, por exemplo, quando a Bíblia habla de la mente, habla de la carne, todos nós temos inclinações. Temos ou não temos? Todos temos. Todos têm inclinações. Quem disse que não, está mentindo. Todos têm inclinações. Pero essa inclinação pode ser, como se dice, concebida ou não. Ela pode ser, eu posso fazer caso dessa inclinação, que é a carne, ou não fazer. Aí está a decisão entre viver em la carne ou viver que? En el Espírito. Viver en el Espírito é a pessoa viver por lo que está escrito, é basicamente isso. Porque quando decimos viver en el Espírito, há pessoas que pensam assim, bueno, eu tenho que sentir-me espiritual todo el tempo, e não é certo. Porque nós habitamos em corpo hecho de quê? Em corpo hecho de quê? De carne. Por lo tanto, sentir, digamos que sentimos mais a carne que o mesmo que espírito. Por exemplo, você sente hambre, sim ou não? Carne ou espírito? Sente cansancio, carne ou espírito? Sueño. Que mais? Pereza. A gente que não se libera de la pereza nunca. Todo isso é que? Carne. Você está mirando a televisão, está vendo, não sei, um programa, uma película, o que você queira. Carne ou espírito? Carne. Você está leyendo? Carne. Não, carne. Se você está, presta atenção, se você está leyendo a Bíblia, aún assim você está ocupando a carne para ler a Bíblia. Porque você está ocupando seus olhos. Isso é carne ou espírito. Então você vê que a carne está basicamente em todo. Está em todo. Então, viver no Espírito é quando alguém diz, ok, eu vou buscar saber as coisas que a Deus não agrada e tratar, mais que tratar, lutar e conseguir não fazê-las. Isso é viver no Espírito. E como eu já falei um par de vezes, e você me vai escutar falar isso todo o tempo, você tem que ser, nós temos que ser humildes para, em um momento, dizer assim, Deus, eu necessito de tua ajuda. Porque quando alguém crê que já não tem problemas carnais, aí entra um problema sério. Vamos a seguir. Ele disse assim, o Senhor Jesus dijo que quem é nascido de la carne, carne es. E quem é nascido del Espírito, Espírito es. Isso está em São João capítulo 3, verso 6. Quem aún es carne, ou seja, vieja criatura, não se inclinará, ou seja, não se curvará a la direção del Espírito Santo. E quem é Espírito, nascido de Deus, não se curvará a los desejos de la carne. Significa que
en el mundo espiritual no hay indefinición. O la persona es luz, o es que tinieblas, o es de Dios, o es que del diablo. El apóstol Pablo es incisivo en sus declaraciones, porque muchos cristianos no eran sinceros en su conversión. A pesar de que algunos profesaran la fe, aún continuaban entregados a los placeres de la carne e inclinados a las emociones del corazón. Es eso lo que sucede con muchos cristianos que conocen la palabra de la verdad, pasan años en la iglesia, pero no logran colocar la vida en el centro de la voluntad de Dios. Mira, ¿sabe lo que me viene a la mente ahora? Isso não estava preparado, pero abra sua Bíblia em Malaquias. Ele disse assim, em Malaquias capítulo 1, verso del 6 al 13. Não vou explicar todo, pero solo para que você entre em contexto. Tem aí? Tem para poner? Verso 6. Dice, repreensão de los sacerdotes. Deus empieza dizendo, el hijo honra al padre, el siervo a su senhor. Pois eu sou padre, pois se eu sou padre, perdão, ¿dónde está mi honor? E se eu sou senhor, ¿dónde está mi temor? Dice el Senhor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciais mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en que hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan imundo. E vosotros decís, ¿en que te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Senhor es despreciable. E quando apresentais animal ciego para el sacrifício, não é malo? E quando apresentais el cojo ou el enfermo, não é malo? Por que não lo ofereces a tu gobernador? Se agradaria de ti ou te receberia com benignidade? Disse el Senhor de los ejércitos. Agora, pues, não pedireis el favor de Deus para que se apiade de nosotros? Com tal ofrenda de vuestra parte, os receberá ele com benignidade, disse el Senhor de los ejércitos. Mire, antes de seguir, você tem que entender o seguinte. Aqui está falando literalmente de ofrendas sacrificiais, animais que eram sacrificados no templo. Está falando disso, é correto. Pero todo lo que usted hace para Deus é ofrenda. Todo. Quando Deus se enojou com os sacrifícios animais que essas pessoas hacían, eu a ustedes les pergunto, era porque Deus necessitava aquele animal para si mesmo? Não. Era porque Deus ia comer da carne desse animal? Por supuesto que não. Pero eles já estavam hartos. Eles já estavam fastidiados. Era um cansancio para eles ter que ir ao templo, estar no templo. Então começaram a fazer as coisas de qualquer maneira. Por lo tanto, essas pessoas estavam vivendo em la carne ou en el espírito? Em la carne. Porque a carne pode cansar, pero el espírito não. El espírito ele se renueva. El espírito ele cobra ânimo sempre e será hasta el final. Aí ele sigue dizendo, verso 10. Oh, se hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que não encendierais mi altar em vano, não me complazco em vosotros, disse el Senhor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol y hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, ofrenda pura de cereal, pues será mi nombre entre las naciones. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento, despreciable. Também decís, ai, que disse aí? Que fastidio,
y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, cojo, enfermo, así traéis la ofrenda, aceptaré eso de vuestra mano, dice el Señor. Aí ele disse, maldito se ele enganador que tiene um macho em seu rebanho e lo promete, pero sacrifica um animal danhado ao Senhor, porque eu sou o gran rei, dice el Senhor de los ejércitos, e mi nombre es temido entre las naciones. Então, eu repito, sí, aqui está hablando de maneira literal de sacrifícios, animales e ofrendas, é correto. Pero en el mundo espiritual, ofrenda es todo lo que uno que ofrece. Então, vamos a colocar, como quem disse, vamos explicar com peras e manzanas, com palitos e bolitas, ok? Se uma pessoa disse, ai, que fastidio ir a la igreja, isso é o mesmo que oferecer a Deus que um sacrifício que a Deus não lhe está involucrando dinheiro? Não está. Pero la actitud que la persona tiene é justamente o que muestra a classe de ofrenda que ela está dando para Deus. Com essa classe de ofrenda espiritual, ou essa classe de ofrenda malecha, Deus não pode bendecir sua vida. Esse é o ponto. Aí você dirá ao bispo, então, que tenho que fazer? Mire, nós sempre temos que estar buscando que Deus renove nossa fé. E a renovação de nossa fé não é passar 2 horas na igreja cantando canções, não é passar 3 horas na igreja ou conhecer a Bíblia toda, se é que conhecerla, pero a pessoa ser humilde em seu coração para querer corrigir as coisas que em verdade têm que ser corrigidas. E entender que quando há um pastor, um obispo, quem seja, que lhe diga as coisas como são, esse homem, ele está cuidando, ele está selando por sua alma, ele não está querendo meter uno em mais problemas, todo o contrário. Então, você tem que pensar nisso, para poder entender e compreender. Vamos a volver a la hoja. Vivem, aí disse, verdade? Vivem em la tibieza espiritual e por isso não logram receber o Espírito Santo. São chamados hijos de la carne, que sempre resistem a la direção do Espírito. Estes estão sempre murmurando e reclamando de la igreja, del pastor e de los demás. Además, nunca estão satisfeitos com nada e sempre encontram um motivo para criticar. Alguns intentam enganar a outros ou a si mesmos, dizendo que são llenos do Espírito Santo, pero suas atitudes revelam sua verdadeira natureza. A Bíblia faz uma comparação entre viver segundo a carne e segundo o Espírito, porque a mente puesta em la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espírito es vida y paz. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espírito hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La elección de liberarse de la carne es la elección por la vida. Essa elección depende de usted. Há pessoas que confundem disso, bispo, pero disse, quem vive por la carne vai morrer igual, todos não vamos a morir, todos? Sim, pero não é esse tipo de muerte. Você já escutou a expressão, a frase, fulano parece um muerto viviente? É essa muerte, además de la muerte eterna. Ok, como viver no Espírito? Pedindo-lhe ao Espírito Santo que nos ajude a hacer morir nuestra natureza carnal. Amém? En el livro de Colossenses, capítulo 3, se mal não recuerdo, verso 5, ele disse, portanto, considerad
los miembros de vuestro cuerpo terrenal como que muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia por causa de estas cosas. E ele sigue hablando também desse tema. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que querer hacer morir nuestra naturaleza carnal. Póngase de pé, por favor. Vamos a hablar com o Espírito Santo.